Voltar para a alegria de Lucas Pedrosa, Nuno Moreira e Paulo Henrique. Ótimo. Meio time, hein? Não? Errei? Quase. Um terço. Um terço do time, Pedrosa. Um terço, cara. Porque como eu até trouxe aqui, eu acho que o Paulo Henrique dispensa comentários, é lateral de seleção brasileira, para mim o melhor lateral direito do Brasil, não tem muita discussão em relação a isso. Gosto do Pumita, acho bom jogador, mas não tem nem comparação assim. Se você for falar, colocar uma nota, o Pumita é um jogador nota 6,5, no máximo ele faz partidas nota 7. Hoje o Paulo Henrique é um jogador nota 9. Então, assim, eu acho que é um cara que dá ofensividade, dá também a parte defensiva, é o cara que mais vence duelos nesse time do Vasco, mais dribla. O Paulo Henrique tem uma média de 2,5 dribles por jogo. Então é muito importante ele. E o Nuno eu já falei aqui, o Nuno é uma questão de QI, de inteligência, de dividir a responsabilidade com essa criação com o Coutinho e também ser um jogador que participa o tempo inteiro, tanto de gols quanto de assistências, está sempre ligado. Para mim é a melhor contratação do Vasco na temporada e ele vem mostrando isso desde o momento que ele chegou. Ele não precisou do Fernando Diniz para fazer ele melhorar. Ele já era muito bom jogador antes e ele só foi potencializado com essa equipe do Vasco. E olha, o Hugo Moura passou de titular absoluto à reserva, perdeu espaço com o Diniz, que tem preferido usar o Tietê. Segundo o GE, a prioridade para o Vasco em 2026 é contratar um volante. O Pedrosa trouxe aqui a opinião, e eu acho que é um consenso, né? Que o Tietê não foi muito bem no jogo contra o Botafogo, né? Ele não fez uma brilhante partida, não é o fim do mundo, mas é um banco ou não, ô Vene Casagrande? Tietê, eu considero um bom reserva. Mas você faria essa mudança hoje? Não, hoje não. Eu acho que assim, né? embora ele tenha ido muito mal mesmo no clássico contra o Botafogo, mas assim, não dá pra você tirar um jogador porque ele foi muito mal. Então, o Diniz seria até incoerente, porque o Hugo Moura foi mal em várias partidas e ele não tirou. O João Vitor, na época zagueiro, foi mal em várias partidas e ele não tirou. Duvido ele fazer o mesmo, ele fazer isso agora com o Tietê. Eu não faria isso. Mas assim, trazendo aí a informação que o Vasco busca volante, já podemos dizer que a contratação do Thiago Mendes então não deu certo. Porque o Vasco contratou esse jogador e até o momento o jogador não performou. Eu não acho errado buscar um volante, muito pelo contrário. Mas aí a diretoria precisa entender quais são as características e pensar no lado físico, porque não adianta você errar novamente como errou com o Thiago Mendes. O que muda do Vasco contra o Botafogo para esse jogo, você acha, Pedrosa? E eu estendo a você essa questão do Tietê também. A gente tem que lembrar o torcedor para aquietar o coração, né? Às vezes o cara não jogou bem uma partida, mas tá tudo bem. Às vezes ele também não tá num bom dia aqui, a gente fala mais groselha, nosso dia não tá muito legal, o programa às vezes não é tão animado, enfim. A vida é assim mesmo, a gente tá todo dia assim, é normal. Você faria o quê? O que você acha que o Diniz vai fazer? Eu faria o que eu acho que o Diniz vai fazer. O quê? Manter o Tietê. Porque não dá pra gente ficar analisando o que é um coletivo forte, que vinha muito bem anteriormente, por causa de 1, 2 jogos. Eu acho que o futebol ele é muito ingrato muitas vezes. Então, para pensar que o Vasco vai enfrentar o Juventude de Thiago Carpini, que está lutando contra o rebaixamento e que, obviamente, vai querer montar um sistema defensivo muito forte. É melhor você ter um jogador construtor no meio ou é melhor você ter um jogador destruidor? É melhor você ter um jogador construtor porque o Vasco vai ficar com a bola. Então eu prefiro continuar com o Tietê para essa partida pelo menos. Talvez para outros momentos você coloque o Hugo Moura e o Barros porque ele vai te dar mais combatividade, vai te dar mais consistência nesse meio e você perde também uma possibilidade do Coutinho, do Nuno, do Ryan, ou seja lá quem for jogar lá na frente, de ficar marcando também com muita veemência. Sistema defensivo todos marcam. Mas quando tem Hugo e Barros, eles dão mais suporte para o Coutinho, para os outros jogadores poderem jogar. Nessa partida de sábado, eu não tiraria o Tietê, eu colocaria o Tietê, deixaria o Tietê, porque eu acho que ele ainda pode voltar a ser o bom jogador que todo mundo sabe que ele é. E o outro ponto, em relação a essa equipe do Fernando Diniz, como eu falei aqui, vai jogar contra um adversário que vai se retrancar. A posse vai estar no Vasco da Gama, e aí você tem que entender que não só para o ano que vem, mas volante, eu já falei isso aqui diversas vezes, é a posição mais importante do futebol. Não é só um não, Vene. Se a diretoria tá pensando em só um, tá errado, tá? Tem que contratar um 5 e tem que contratar um 8. Os dois jogadores, tanto o primeiro volante quanto o segundo volante, para elevar a patamar. E eu tenho certeza que eles estão pensando nisso, não é só um volante. O negócio... Ainda sobre o Tietê, eu acho extremamente injusto quem julga o Tietê, o futebol do Tietê, por conta do desempenho contra o Botafogo. A torcida fez isso, Pedrosa? A torcida pegou no pé do Tietê. O Tietê ele não desempenhou mal sozinho, não. Coletivamente falando, o Vasco foi muito
muito abaixo. É isso aí. Se o Vasco tivesse ido bem, coletivamente falando, e o Tietê abaixo, beleza, eu ia até entender a crítica, mas todo mundo foi mal. Só que o Tietê foi muito mal, porque a gente sabe que ele pode ir muito melhor do que isso. Sim. Então, assim, não dá pra você julgar o Tietê por conta desse jogo, até porque todo mundo do Vasco desempenhou muito mal. E ainda acho, Vene, que, repito, o torcedor ele tem memória curta. Porque verdade. as pessoas estão pedindo assim, Hugo Moura. Contra o Fluminense, o Hugo Moura jogou? Não. Foi 2-0 o Vasco, com o Tietê jogando de segundo volante. Sim. E o Vasco fez uma partida absurda contra o Fluminense no Maracanã. Que é um adversário, na minha opinião, né, até mais forte do que o Vasco enfrentou agora. Por exemplo, São Paulo. Eu acho o Fluminense melhor que o São Paulo. Acho o Fluminense melhor que o São Paulo. Que susto. O Botafogo é um time que tem grandes jogadores, mas não estava vivendo um momento melhor que o Fluminense. Não estava. É que o Botafogo realmente fez uma partidaça. Mas o que eu quero dizer aqui é, não adianta, gente, pegar um jogador para Cristo, caso ele não esteja realmente comprometendo individualmente, que foi uma coisa que muitos jogadores do Vasco fizeram durante o ano, não vai fazer sentido. É o coletivo, é o sistema. E o Vasco inteiro, tirando o Léo Jardim, o Carlos Cuesta e o Robert Renan, foi mal contra o Botafogo. Ontem, eu até esqueci de mencionar isso, a gente debateu aqui sobre o Matheus França. Ele pode ser o reserva, sabe de quem? Do próprio Nuno. Porque ele faz essa função. Mais do que volante. Sim. E ele faz essa função. Eu lembro muito bem nos tempos de Flamengo, é porque eu não acompanhei muito o Matheus França lá na Premier League, mas nos tempos de Flamengo ele fazia isso que o Nuno faz hoje no Vasco, ele pode fazer muito bem. Muito melhor como volante, como você mencionou. O negócio, pessoal, só um minutinho. O pessoal tá preocupado que não sabe se vai ter, sabe o quê? Cadê? O que é? Cadê o que vai ter? Lá vem. Cadê, gente? Cadê? Não, de novo não. Teve. De novo não. E teve rápido, velho. Foi logo no primeiro tempo. Eu lembro disso. Ele vai jogar o tal do Nenê? Boa que pergunta. tá no lugar certo, Juventude Nenê. Imagina. Ele vai jogar o Nenê mais velho do Brasil? Eu espero que não. Eu espero que não, disse Lucas Pedrosa. Ô, Pedrosa, tem jogador convocado? Tem. Quem? Carlos Andrés Gomes e Carlos Cuesta. 2 jogadores que vieram pro Vasco. E isso é muito legal da gente trazer aqui. Quando o Fernando Diniz, eu já falei isso aqui, já trouxe essa informação e vou trazer de novo. Quando o Fernando Diniz liga para esses caras e faz um processo de convencimento, a promessa para esses caras apresentando o projeto é: aqui você vai ter a possibilidade de ser convocado para a seleção colombiana. Para o Carlos Andrés Gomes, ele até usou o exemplo do Ares, e para o Carlos Cuesta a mesma coisa. Porque no momento o Carlos Cuesta estava isolado lá na Galatasaray. Ele não estava jogando lá. Então ele estava perdendo a oportunidade de estar numa Copa do Mundo. Eles vêm para o Vasco, eles contribuem para essa sequência boa que o Vasco teve nos últimos jogos, não nos 2 últimos, mas no pós-Copa, digamos assim, e tá aí. Eles estão convocados disputando uma vaga na Copa do Mundo. Então acho que isso também mostra como esse trabalho do Vasco foi bem feito e os próprios jogadores responderam em campo. Quais são as baixas aí na data FIFA, então, pro Vasco? Carlos Andrés Gomes, Paulo Henrique, Cuesta e o Cuesta. São as 3 baixas, né? A princípio, sim, porque O Vasco vai jogar na data FIFA? Cara, não, eu acho o Flamengo, o Flamengo, o Fluminense, Palmeiras, o Santos. Mas assim, tem que ver o dia do jogo do Vasco pós-data FIFA. Ó, o jogo contra... Porque aí depende também da logística dos atletas, né? Eu posso estar errado, mas aqui... Porque a data FIFA aqui no Brasil é fajuta. O que me aparece aqui é que o Vasco, aliás, a Colômbia joga um amistoso contra a Austrália no dia 14 de novembro, às 10 horas da noite. Data FIFA ainda. Aonde? Às 10 horas da noite. Não sei onde, só vi aqui a partida. Se for na Austrália, ela por isso que eu perguntei, exatamente. Se for na Austrália... E aí depende do dia eu acho do que jogo não é na Austrália, não. Depende Não do dia do jogo do Vasco pós-data FIFA. Enquanto o Pedrosa procura, vamos procurar o povo com o Flávio Vinick. Sextou sempre assim. A gente gosta de trazer a galera aqui para vocês. Flávio Vinick, boa tarde pra você. Tá onde, meu amigo? Ih, mudou, gente. Ele mudou. Oi, Fernandinha Maia. Boa tarde pra você. Vene Pedrosa, boa tarde pra todo mundo. A gente veio num lugar diferente hoje, um lugar muito bacana. Eu tô em Madureira. Em frente ao Mercadão de Madureira. Terra do samba, do futebol e dessa galera aqui bacana. Tá ralando, tá trabalhando. Pararam pra bater aquela resenha com a gente aqui, flamenguista, tricolor, vascaíno. Daqui a pouco chega um botafoguense por aqui pra gente bater aquele papo de futebol, falar da rodada do final de semana. Encontrei um amigo aqui do Vene, da Fernanda, da Isabelle Benito, o MC Tom. Dá teu recado aí, parceiro. Aí, lembra, Fernandinho, ó? FBT Esporte Rio. Vamos lá, ó. E chama o drone do Vene, chama o drone do Pedrosa. Mostra o charme da Fernandinha falando dos times carioca.
Esse tom de cascadura, tamo aí, hein? Esse é fera! MC Tom! Ô, MC Tom, meu amigo rubro-negro. Flamengo, nessa briga pelo Campeonato Brasileiro, deixou o Palmeiras desgarrar. Domingo tem Flamengo e Santos no Maracanã. Ainda acredita no título brasileiro? Tá na bronca com o Felipe Luiz? O Flamenguista não desiste nunca, né, pô? Felipe Luiz tá dando mole ali, né? Mas fazer o quê? Ô, Plata, recado pro Plata. Se eu te pegar na noitada, eu vou te dar a tapa, filha da mãe. Todo dia o cara é expulso, tá acabando com o meu time, ele, cara. Não tem jeito. Porra. Palpite aí pra Flamengo e Santos no Maracanã. 3-0 Flamengo, pô. O homem, o Arrasca, tá na rua, pô. Não tem jeito. E você, ainda acredita no título? É possível? Acha que o Flamengo ganha do Santos e o Palmeiras vai ter que tropeçar pro Mirassol? Ainda dá pra pensar nesse título brasileiro? Tá na boca com alguém lá, Felipe Luiz, claro? Mas sincero, se eu for Flamengo, desiste não mais, né, cara? Felipe Luiz deu muito mole, né, cara? E não entendo, nós temos um titular, mas o time não é titular. Porra, Felipe Luiz, Royal, parceiro, não dá, irmão. Esquece Royal, meu amigo. Quantos gols o cara já tomou, Plata também, que nem vai tomar no pescoção, tá na noitada. 3 cartão vermelho, porra mesmo, dá não. Palpite aí 3-0, Mengão, entendeu? Libertadores pouco segura, é nossa. Porque, porra, Andrés Pereira tem que pagar o que ele deve, né? Tem que pagar o que ele deve, né? Acredita que pega os 2 títulos, então, o Brasileiro e a Libertadores? Pô, cara, eu vou dividir isso aí pra poder classificar esses aqui, ó, que estão brigando pela pré. Aqui, um campeão Libertadores tá brigando pela pré, mano. Opa! Eu tô numa final, já vou pra outra já do ano que vem. Vamos ouvir o Tricolor, vamos ouvir o Tricolor. Direito de resposta. Tá acreditando o Flu vai pra Libertadores. Ganhou ontem, né? Deu aí uma respirada e pega o Cruzeiro domingo no Mineirão. É o jogo pegado, mas temos que acreditar. Tricolor nunca desiste. Guerreiro, vamos pra cima. Os 2-0 ali, dá pra manter no Cruzeiro. E esse cheirinho, né? Vai continuar. Vamos pra cima, Palmeiras. Esquece. Você acha que vai dar Palmeiras no Brasileiro na Libertadores? Brasileiro e Libertadores, é claro. O Palmeiras vai pra cima, pegar 2-0. Brasileiro agora, vamos ganhar de 1-0 deles. Esquece. O Tricolor, quem é o melhor centroavante? Cano, John Kennedy ou Everaldo? Tá difícil ali pra saber quem é o menos pior, né? Aí você me complicou. Mas ali, pra mim, é o Cano. Não tem como, o cara, ó. Faz o L. Claro que é uma fase, o Cano é matador. Meu dia azul, meu dia, pelo amor de Deus. Não bota o Lima e esquece o Everaldo. Por favor. Só faz isso. O Vascaíno agora, 2 derrotas, estava pensando em emplacar 5 vitórias seguidas, aí perdeu 2, mas o momento ainda é bom e pega o Juventude amanhã em São Januário. É pra ganhar, né? Nós vamos ganhar essa Juventude de hoje em dia. 3 gols, primeiro tempo, Ryan. No segundo tempo, vai entrar o Vegete, o Pirata, vai fazer o terceiro. E nós vamos pra frente, Libertadores, pré-Libertadores. O amigo ali, flamenguista, como falou, vai ficar no cheirinho no Brasileiro e na Libertadores. E a demissão do Felipe Luiz, que vai acontecer. Pra frente, Vascão. Ainda pode levar a Copa do Brasil. Aí é papo de Vascaíno e Tricolor Copa do Brasil. Nós vamos ser bi da Copa do Brasil, entendeu? Botamos o Botafoguense no banco para assistir a final da Copa do Brasil, que nós já vamos passar pelo Fluminense. Não, pirata. Chora não, bebê. Olha só, já se recuperou do baque, acordou de cabeça inchada na quinta-feira, 3-0 o Botafogo. O que você acha? Chegou Xoxinho? Xoxinho! Coragem com covarde, ninguém viu nada. Xoxinho, ainda queria falar do meu empate. Eu cheguei Xoxinho, beleza. Mas o amigo, antes do jogo, tá fazendo conta aqui do Flamengo. Toma! Palmeiras me ganha, acabou a alegria do amigo. Infelizmente é isso, que o teu time não tá te dando alegria, pô. Você que torce pelos outros pra te dar alegria. Brigue! Alegria? Sou vascaíno acima de tudo e anti-flamenguista. Toma! Eurico agora. Não dá pra ressuscitar o Eurico, não dá não. Se desse, a gente tinha ganho tudo. Falando honestamente, o Vasco vive Flamengo, mano. Venê, tu sabe disso, né, Venê? O Vasco vive Flamengo, mano, não tem jeito. Pô, pelo amor de Deus, né, meu amigo?
aqui o Flamengo vive Vasco. Nós fomos disputar com o Real Madrid lá, os flamenguistas não tinham nada a ver com isso. Montaram a Fla Madrid. Será que eles estavam... Toma! Aí, rapaziada, se deixar a gente vai ficar aqui, essa resenha não acaba nunca. Agradecer o pessoal aqui, que a resenha foi boa, Fernandinha. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco. Vasco que vai enfrentar o Juventude nesse final de semana. Deixa sua opinião, seu palpite, o placar para esse jogo. O Diniz com algumas dúvidas aí, principalmente no meio-campo do Vasco. Não sabe se escala aí o Hugo Moura ou o Tietê. Deixa sua opinião, qual jogador aí faz a função melhor. Deixa aí o seu comentário. Não esquece, Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!